Fala galera, aqui é Andrei Mariano, sou criador do canal Estudar Melhor. Nesse canal tenho a intenção de trazer uma série de ideias, de princípios interessantes para auxiliar você na sua aprovação. Eu venho aqui também trazer um pouco da minha história nessa jornada que eu tive. Em 2010 fui aprovado no concurso da SpaceX e em 2017 no concurso do IME na categoria CG. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas ideias de como vocês podem fazer uma série de revisões de forma que sejam úteis até o dia do concurso da SpaceX, e também vou mostrar uma forma de como vocês podem dividir as matérias até o dia do concurso. Então fique até o final e confira essas dicas. Muito bem, antes de ir direto ao ponto e pegar as matérias que caem no concurso dentro dos seus subtópicos e tópicos, tem um vídeo meu que eu já abordei sobre isso. Eu preciso passar para vocês uma forma interessante, é um método, de você fazer revisões que sejam suficientemente boas para que você retenha no mais longo prazo possível o seu conhecimento. Então eu vou falar para vocês sobre um autor da ciência chamado Hermann Ebbinghaus. Esse senhor ele foi muito importante para estudos que envolviam memorização. E não vou abordar muito bem como é que foi o estudo dele, mas vou deixar um link aqui na descrição caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais. Porém, nesse gráfico que eu estou mostrando aqui agora, é um exemplo de um estudo dele no qual ele mostra a forma como o conhecimento que ele tinha de uma certa combinação de palavras foi sumindo ao decorrer do tempo. A curva do esquecimento de Ebbinghaus, ela fala basicamente o seguinte, como vocês podem observar na imagem, que é fruto do gráfico realizado por esse pesquisador. Quando você acaba de estudar um assunto, você tem 100% do conhecimento que você estudou retido. Por meio do experimento dele, isso foi avaliado. Porém, como vocês podem observar, conforme o tempo passa, esse conhecimento vai sumindo do seu consciente, tá bom? Então, como vocês podem ver, por exemplo, 20 minutos depois de ter acabado de estudar o que você estudou, você já passa a ter 58% daquele conhecimento retido na sua memória, tá bom? E se você deixar simplesmente para o tempo passar, o Ebbinghaus comprovou que em 31 dias, apenas 21% do seu conhecimento sobre aquilo que você estudou ainda permanecia na memória. Ou seja, se você está estudando hoje alguma coisa que cai no concurso, hoje é dia 20 de fevereiro, e você vai deixar para ver aquilo de novo só na hora da prova, durante a prova, é possível que no dia da prova você não tenha nem 21% do conhecimento que você está estudando agora, tá bom? Então, o mesmo Ebbinghaus conseguiu comprovar depois que com curvas espaçadas você poderia começar a manter o conhecimento por mais tempo na sua cabeça. Segundo o gráfico do Ebbinghaus acerca da retenção de conhecimento, se você fizer algumas revisões em certos períodos de tempo, você consegue prolongar um percentual de retenção na sua cabeça. Então, para a gente entender melhor esse gráfico aí é o seguinte, essa primeira curva azul mais escura, ela representa uma curva na qual você estudou e não revisou mais. Se vocês olharem, lá para mais de um mês, você já tem mal 10% de conhecimento acerca daquilo que você estudou agora. Porém, se horas depois você revisar, a sua curva passa a ser a vermelha. Bom, então como vocês puderam observar, por meio de Ebbinghaus, nós temos um exemplo de curva de esquecimento e ela pode ser utilizada para a gente poder associar outras técnicas parecidas para tentar prolongar na nossa memória uma série de conhecimentos que a gente vai retendo durante a leitura, durante a prática de exercícios e etc. Então, como eu acredito que nós podemos adaptar esse método um pouco para a nossa realidade, particularmente no caso do concurso da SpaceX, eu acho interessante essa metodologia que eu vou mostrar agora, de associar certas revisões que você pode fazer para prolongar o seu tempo de retenção desses assuntos. Uma maneira na qual eu adaptaria
o método do espaçamento de revisões de Ebbinghaus, caso eu fosse um candidato ao concurso da SpaceX agora, eu buscaria fazer essas revisões na ordem que eu estou mostrando nessa tabela. Uma primeira revisão que eu fizesse seria no mesmo tempo de estudo, nos últimos 10 minutos do tempo de estudo daquela matéria que eu estivesse fazendo. Então, adaptando, por exemplo, a um quadro horário, como eu já mostrei num vídeo anterior que está aqui em cima, caso você queira conferir. Se esse fosse o meu quadro horário, e hoje fosse, por exemplo, uma segunda-feira, dia 17 de fevereiro, e eu estivesse estudando física, aquele assunto que eu estivesse estudando naquele dia, naquele momento, em física, eu faria uma primeira revisão nos meus últimos 10 minutos desses 2 tempos de física aí que eu planejei, das 5h10 até as 7 da noite. A segunda revisão que eu fizesse, voltando à minha tabela de revisões, seria no próximo dia que eu fosse estudar física de novo, voltando àquele exemplo ali. Então, uma segunda revisão é interessante se ela for feita na próxima vez que você vier estudar aquele assunto. Essa é uma maneira que eu acho interessante de adaptar da minha maneira aquela curva de Ebbinghaus, sem fugir muito do que ele conseguiu prever como interessante para tempo ideal de espaçamento entre as revisões. A minha terceira revisão eu já adotaria para a semana seguinte, aquele estudo que eu fiz. Seria mais ou menos no mesmo horário, só que na semana seguinte. A quarta revisão, um mês depois. A quinta revisão, 45 dias depois. E a sexta revisão, 60 dias depois, que são ali 2 meses. Então, todas as outras revisões que eu fosse fazer do assunto seriam de 60 em 60 dias, tá certo? E o que eu acho interessante é que essas revisões tenham duração de 5 a 10 minutos no máximo. Então, quando você fizer o seu resumo, seja ele um esquema, seja ele uma espécie de conjunto de exercícios resolvidos, seja ele um mapa mental, é interessante que esse mapa mental seja lido entre 5 a 10 minutos iniciais ali daquela matéria que é do mesmo assunto que você vai estar estudando no tempo seguinte, conforme previsto aí na sua tabela de revisões. Eu vou dar um exemplo aqui, retornando àquele exemplo de física que eu falei. Se eu estudei dia 17 de fevereiro, a minha primeira vez, a primeira revisão daquele assunto que eu estiver estudando vai ser no mesmo dia, tá bom? No mesmo dia e ao final daqueles 2 tempos de estudo, como vocês observaram antes, tá certo? Já a minha segunda revisão vai ser no tempo de física do próximo dia que voltar a ter física de novo. Então, como vocês podem observar na minha tabela, eu só volto a ter física 2 dias depois. Seguindo essa lógica, dia 17 de fevereiro foi uma segunda, dia 19 nessa quarta. A terceira revisão seria na semana seguinte, tá bom? Então, se vocês observarem, a semana seguinte já entra ali no dia 24. A quarta revisão cairia aproximadamente um mês depois. Eu vi que o primeiro dia que tinha física e que era próximo do dia que seria o certo para ser exatamente um mês depois, cairia no dia 19 de março. Para não estudar, para não revisar a física num dia que não tem física, eu adaptei para que fosse 31 dias depois nesse caso aí, que é um pensamento que eu acho interessante que vocês saibam. Eu particularmente prefiro revisar num dia que tem a mesma matéria que eu vou estudar do que num dia que não cai, tá bom? No meu planejamento. E seguindo essa lógica, 45 dias depois cai ali no dia 3 de maio e 60 dias depois no dia 2 de julho. Muito bem, então como vocês puderam observar desses exemplos que eu dei para vocês, agora eu vou entrar diretamente no ponto sobre como você pode pegar o seu calendário desse ano e pegar cada tópico e subtópico das matérias e começar a dividir em mais ou menos que época você gostaria de atender essas matérias. Para isso, eu vou supor inicialmente que o concurso vai se repetir na mesma data que o ano passado. E além disso,
Eu vou recomendar, caso você esteja fazendo um cursinho, que você busque fazer suas revisões em cima dessas matérias que já estão sendo dadas no dia a dia, tá certo? Porque se você fizer isso, você vai estar aproveitando a estratégia que o seu cursinho já está planejando para você. Bom, supondo que o concurso desse ano seja aproximadamente na mesma época do que foi no ano passado, eu imaginaria que a primeira parte do concurso intelectual, da parte do exame intelectual do concurso da SpaceX, fosse no dia 26 de setembro. Então, eu particularmente pegaria todas as matérias que vão cair no concurso, cada tópico e subtópico dessas matérias, e eu buscaria espaçar elas até o final de agosto, certo? Eu particularmente teria isso como princípio inicial. Quando você estuda apenas o que é mais importante para o concurso e você esquece todas as outras coisas que não são tão importantes, mas que também caem, mesmo com menor frequência, você vai estar muitas das vezes focando no que todo mundo também vai focar. Então, quando você olha por um lado de vencer a concorrência também, você ser bom no que mais cai passa a ser a obrigação principal sua. Porém, você ser bom no que cai menos, porém também cai, é a essência dos que vão ser mais bem colocados. Então eu faria o possível para dividir a matéria que tem prevista no edital nos estilos das questões da SpaceX. Vocês já puderam ver em um vídeo anterior meu no qual eu indico para vocês onde encontrar questões similares ao concurso da SpaceX, está aqui em cima. Podem clicar e dar uma conferida. Como vocês podem ver em amarelo ali ao fundo e à esquerda, seria mais ou menos o período que eu teria uma postura totalmente diferente em como revisar e em como estudar nesses últimos dias. Eu particularmente eu vou abordar um vídeo mais para frente falando especificamente dessas semanas finais anteriores ao concurso. Voltando àquele esquema que eu apresentei para vocês sobre as repetições espaçadas das revisões, se eu estudei algo no dia 19, se eu estudei algo no dia 17, no dia 17 mesmo, eu faria a primeira revisão do assunto. No dia 19, a segunda. No dia 24 de fevereiro, a terceira. No dia 19 de março, a quarta repetição. No dia 3 de maio, a quinta. E lá em julho, a sexta repetição daquele assunto. Ainda fora daquele mês final que eu vou levar de uma maneira diferente em relação às revisões e estudos finais dos assuntos, tá bom? Então, se eu seguisse essas repetições aí ao decorrer do meu ano de estudos, seria uma maneira de otimizar a quantidade de conhecimento ali ainda na minha cabeça. Caso você não esteja fazendo cursinho, uma coisa que eu indico é que você pegue essa tabela que eu vou mostrar aqui agora para você e use ela para dividir até aproximadamente aquele mês anterior à prova, para ou fechar os assuntos que caem e estão previstos no edital, ou dar maior foco para os assuntos que mais caíram nos últimos anos. Como vocês podem ver nessa foto, a exemplo de matemática, nós temos uma distribuição desproporcional de assuntos nos últimos anos para certos subtópicos das matérias. Assim como foi em matemática, vocês podem fazer para as outras matérias também, tentar fechar até aproximadamente aquele quase um mês antes do concurso, para já ter visto essa matéria com uma certa profundidade e elaborado resumos que sejam suficientemente bons, como esquemas, mapas mentais, exercícios que abordam boa parte da matéria. Nessa tabela de assuntos, tá aqui na descrição do vídeo o link para você baixar, caso você tenha interesse em pegar esse PDF já pronto, imprimir ele e ficar manuseando. O que eu acho interessante, conforme você viu ali atrás,
Separando aquele último mês para estudos mais aprofundados e revisões finais, eu posso tentar pegar essa tabela e supor períodos durante o ano para colocar como dia inicial e dia final para ter feito o resumo daquele assunto que está ali na linha, daquela tabela, tá bom? Então, por exemplo, aqui, funções pares, ímpares, funções periódicas e compostas. Se eu começasse a ver, por exemplo, no dia 5 de julho, eu colocaria para terminar de ver esse assunto no máximo dia 10 de julho, tá bom? Isso é só um exemplo. Vocês têm que ver para vocês qual que é o espaçamento ideal ali para tentar abordar ou todas as matérias indicadas no edital até mais ou menos aquele mês final antes do concurso, ou então os principais assuntos que mais vieram caindo nos últimos tempos. Então, quando você estabelecer um dia inicial e um dia final para terminar de ver aquele assunto, naquele dia final que você escreveria nessa coluna aí onde está escrito término, já é interessante que você tenha um resumo bem completo sobre essa matéria para que sirva para você consultar naqueles dias que você vier fazer as revisões. Conforme vocês podem olhar, eu peguei do edital do ano passado, provavelmente vai ter pouquíssima alteração em relação ao concurso da SpaceX 2020. Aqui tem todos os tópicos das matérias, tá bom? O que está escrito aqui em negrito são sempre os tópicos e o que está ali à esquerda nas linhas dessa tabela são os subtópicos de cada tópico. Tem aqui português, redação, etc. Vocês podem pegar, conforme eu falei, esse PDF aqui na descrição do vídeo. Façam isso para que vocês possam acompanhar da melhor forma possível o estudo de vocês. E tentem, por exemplo, escrever a lápis para que vocês apaguem e refaçam o planejamento de vocês conforme o tempo vá passando. Um planejamento bom é um planejamento sensato que se adapta à sua vida e você é capaz de ir modificando ele, visando a melhor retenção do seu próprio conhecimento ao decorrer do tempo. É fundamental falar que os assuntos, na forma como eu separei em cada linha aí dessa tabela, eles não estão proporcionais em relação ao tempo que você deve gastar até você conseguir concluir cada um desses pequenos grupos aí, conseguir formar um resumo para que você possa revisar esse resumo ao decorrer do tempo. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, números complexos, operações, módulo conjugado de número complexo, representações algébricas e trigonométrica. Bem, a forma como eu organizei os assuntos aqui nesse PDF são, digamos que, pequenos blocos de matéria que é muito interessante você estudar eles, digamos que no mesmo período, entendeu? Então, o interessante é que você faça um resumo que aborde tudo que está dentro desses subtópicos aí que estão agrupados, tá certo? Mas pode ser que esse bloquinho de matéria que eu acabei de falar, dos números complexos, etc e tal, você leve, às vezes, bem mais tempo do que o bloco de estudos que está logo acima, que tem aí três subtópicos dentro: razão, proporção e propriedades, números direta e indiretamente proporcionais, conjunto dos números reais, operações fundamentais, módulo, representação decimal, operações com intervalos reais. Pode ser que esse bloco de cima demore menos tempo, então leve isso em consideração na hora de fazer o seu planejamento, tá bom? Ao decorrer do tempo é normal que você faça uma série de modificações no seu planejamento anual, porque é ao decorrer do tempo que você vai se conhecendo e tendo uma noção melhor de quantos dias você deve demorar para ter uma compreensão da teoria e elaborar um resumo sobre aquela matéria, bem como separar exercícios daquela matéria para você realizar e ficar bem preparado dentro daquele tópico para o concurso. Bom, espero que você possa aplicar na sua vida esses princípios que eu falei sobre as revisões passadas
e que você também possa aplicar aqueles conceitos que eu disse sobre como organizar melhor os seus tópicos durante esse período que nós temos até a chegada do concurso. Então aqui na descrição eu tenho alguns links que eu abordei durante o vídeo, bem como um link para um grupo no WhatsApp, caso você queira participar de um grupo que eu oriento outros candidatos do concurso da SpaceX. E por favor, curta esse vídeo, compartilhe para que essa iniciativa chegue a mais pessoas. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!